Há uma erva daninha crescendo em valas por toda a América. Neste exato momento, uma planta tão comum que as pessoas arrancam, jogam fora e nunca pensam duas vezes sobre isso. Custa $2 dos Estados Unidos em qualquer loja de jardinagem do país. E purifica a água melhor do que um filtro de $200 dos Estados Unidos. Não é quase tão bom, não é comparável. É comprovadamente, mensuravelmente melhor. Remove bactérias, remove vírus, remove sedimentos, transforma a água marrom dos rios em água completamente cristalina em menos de uma hora. As Nações Unidas documentaram isso em 1983. A Organização Mundial da Saúde confirmou em 2008. E a indústria de filtros de água, que movimenta $4,5 bilhões dos Estados Unidos, passou décadas se certificando de que você nunca ouvisse falar dela. Eles não se esqueceram da existência dessa planta. Isso seria um acidente. Eles a enterraram. Isso não foi um acidente. Foi uma decisão. A descoberta que foi arquivada e esquecida. Em 1817, um cirurgião do exército britânico chamado James Kempthorne estava estacionado no interior da Índia colonial, sem acesso à água potável. Seus soldados estavam morrendo, não em combate, mas por causa da água contaminada, disenteria, cólera, doenças que transformavam a água, aparentemente limpa, em letal. A população local o levou até a floresta e lhe mostrou uma árvore tão comum que os colonizadores britânicos a haviam ignorado por anos. Eles esmagaram as sementes e misturaram o pó na água. Em 45 minutos, a água havia se transformado visivelmente. Em uma hora, a contagem bacteriana havia caído 99%. Kempthorne anotou isso em suas notas de campo. Em 1819, os militares britânicos arquivaram o relatório, o categorizaram e o esqueceram. 160 anos se passaram antes que alguém voltasse a analisar o assunto. Então, a doutora Semia Lawazaria Dan, da Universidade de Khartoum, retomou o trabalho de Kempthorne e realizou os primeiros testes científicos de fato. Ela publicou sua análise das sementes de moringa como agente purificador de água em 1981, e o mundo científico prestou muita atenção. Suas descobertas foram diferentes de tudo o que havia sido visto anteriormente em pesquisas sobre tratamento de água. A ciência por trás da planta. As sementes de moringa contêm o que os cientistas chamam de proteínas catiônicas. Essas proteínas carregam uma forte carga elétrica positiva quando dissolvidas em água. Bactérias, vírus e partículas em suspensão naturalmente possuem carga negativa. Cargas opostas se atraem com uma força tremenda em nível molecular. As proteínas se ligam a todos os contaminantes que encontram na água. Os contaminantes se aglomeram em um processo chamado floculação. Eles se tornam mais pesados, afundam e se depositam no fundo do recipiente. O que permanece na superfície é água livre de contaminantes. Na ciência da água, esse processo é chamado de coagulação e floculação. O mesmo mecanismo usado em todas as estações de tratamento de água municipais do mundo desenvolvido. A diferença crucial é significativa. As estações de tratamento usam sulfato de alumínio, um produto químico industrial sintético que precisa ser fabricado, transportado e aplicado a cada ciclo de tratamento. Sem exceção, há um custo recorrente. Ele gera lodo tóxico de alumínio como um subproduto inevitável. A moringa faz o mesmo trabalho. Ela cresce em qualquer lugar. Custa quase nada. Não produz resíduos químicos, subprodutos tóxicos ou custos recorrentes. As Nações Unidas publicaram um relatório abrangente sobre isso em 1983. A Organização Mundial da Saúde seguiu o exemplo. Ambas as instituições consideraram a moringa
uma das soluções de tratamento de água de baixo custo mais promissoras já identificadas no mundo. O que os números realmente dizem. Uma única semente de moringa contém aproximadamente 100 mg por grama de pó. Quando devidamente seca e preparada, essa concentração ela é suficiente para tratar 1 litro inteiro de água contaminada. Pesquisadores da Universidade de Gana realizaram testes de campo controlados em 2012, utilizando água do rio volta em período de cheia, menos uma das condições mais turvas e contaminadas possíveis. Os resultados foram extraordinários. Os níveis de turbidez caíram 98,3%. A contagem de bactérias E. coli diminuiu 99,1%. A contaminação por coliformes totais caiu 97,8%. Esses não são números de laboratório controlados com uma base limpa. São resultados de um rio real, em seu ponto mais poluído, utilizando sementes de moringa reais a um custo inferior a $2 dos Estados Unidos por aplicação. Um estudo publicado no Journal of Water and Health em 2016 comparou diretamente a moringa ao tratamento padrão com sulfato de alumínio. A moringa apresentou desempenho semelhante ao do sulfato de alumínio na remoção da turbidez. Além disso, superou o sulfato de alumínio na eliminação total de bactérias. E a moringa não produziu nenhum resíduo químico detectável na água tratada final. O pesquisador principal do estudo considerou o resultado cientificamente notável. Por que você nunca ouviu falar disso? Então, por que a moringa não está nas prateleiras de todas as lojas de artigos para atividades ao ar livre nos Estados Unidos? Por que ela não é item padrão em todos os kits de sobrevivência militar do mundo? Porque a AEP, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América, nunca certificou a moringa como um método aprovado para tratamento de água? A resposta é simples. Quando se entende como a indústria está estruturada. Eis como se parece uma indústria de 4,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Filtros, Brita & Lystro, Sawyer, Caradyne, Berkey, Zero Water. Cada empresa vende um dispositivo e, em seguida, vende peças de reposição, menos cartuchos, filtros e membranas. O modelo exige que você nunca resolva o problema de forma completa e permanente. O modelo exige que a água potável sempre tenha um custo recorrente. A moringa cresce no seu quintal. Ela se autopropaga por sementes. Custa quase nada. Você não pode construir um modelo de assinatura em torno de uma erva daninha que qualquer um pode cultivar. Você não pode cobrar taxas recorrentes por uma semente que se multiplica sozinha. Você não pode patentear uma proteína catiônica que existe há milênios. O processo de aprovação da EPA para um novo método de tratamento de água custa no mínimo $3 milhões. Nenhum produtor de moringa tem esse dinheiro. Nenhum departamento de pesquisa universitária tem esse incentivo financeiro. Somente uma corporação com um produto concorrente pode financiar esse tipo de solicitação. E nenhuma corporação com um produto concorrente jamais submeteria essa documentação voluntariamente. Assim, a moringa permanece documentada pelas Nações Unidas, validada pela Organização Mundial da Saúde, enterrada e invisível na América, na Europa e em todos os principais guias de sobrevivência já impressos. Isso não é descuido, isso é planejamento, deliberado e sustentado. Como usar a moringa para obter água limpa no campo? Aqui está o processo completo, passo a passo. Exatamente como tem sido usado pelas equipes de campo da ONU em toda a África subsaariana durante 4 décadas, em regiões sem rede elétrica, sem filtros comerciais e sem cadeia de suprimentos. Sementes de moringa secas estão disponíveis online
por menos de $2 dos Estados Unidos no total. Comece removendo a casca externa e moendo a semente interna até obter um pó fino. Para 1 litro de água, use aproximadamente 1/4 de colher de chá desse pó. Não adicione o pó seco diretamente à água contaminada. Em vez disso, adicione o pó a uma pequena quantidade de água limpa primeiro, para formar uma pasta homogênea. Em seguida, misture bem essa pasta na água contaminada por 2 minutos completos. Esta etapa ela é crucial. Ela ativa as proteínas catiônicas e as distribui uniformemente por todo o volume de água. Após 2 minutos de agitação vigorosa, diminua a velocidade e mexa suavemente por 5 a 10 minutos. Essa fase de agitação mais lenta permite que o processo de floculação comece, os contaminantes começam a se ligar e formar grumos. Em seguida, pare completamente e deixe a água repousar sem perturbações por 30 minutos. Observe o que acontece. O sedimento se deposita visivelmente no fundo. A água acima fica límpida. Após 30 minutos, despeje cuidadosamente os 2/3 superiores da água em um recipiente limpo e separado, deixando a contaminação depositada no fundo. Agora você tem água com 97 a 99% de pureza, livre de contaminação biológica e particulada, para máxima segurança em uma verdadeira emergência. Ferva a água após o tratamento com moringa. A moringa lida com a alta carga biológica. A fervura elimina qualquer resíduo de contaminação que possa permanecer. Juntas, essas duas etapas não requerem filtro, bomba, eletricidade e têm custo praticamente zero. As sementes secas de moringa se conservam eficazmente por até 2 anos sem perder seu poder de purificação. $2 em sementes tratam centenas de litros de água de rio. Nenhum kit de emergência para tratamento de água vendido em lojas de artigos para atividades ao ar livre, nos Estados Unidos, chega perto dessa relação custo-benefício. O que isso significa? Esse conhecimento não desapareceu por si só. Alguém garantiu que permanecesse oculto. As Nações Unidas o publicaram, a Organização Mundial da Saúde o confirmou. Revistas científicas o documentaram ao longo de décadas. E a indústria de filtros, que movimenta 4,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos, continuou vendendo. Todas as lojas que vendem Life Strauss de $60 têm acesso aos mesmos relatórios da ONU que qualquer pesquisador pode encontrar em 1 hora de busca. Elas optaram por não vender moringa. Essa escolha tem um motivo financeiro claro e óbvio. Todo kit de emergência vendido sem essas informações está incompleto propositalmente. Não por acidente, todo guia de sobrevivência impresso sem este capítulo fez uma escolha. A moringa é real, a ciência é sólida. E a supressão nunca teve a ver com segurança. Sempre teve a ver com dinheiro. Segredos ocultos vêm à tona. E agora você sabe